Queridos irmãos e irmãs, colocamo-nos em oração diante do Senhor nosso Deus para meditarmos juntos o Santo Evangelho que a Igreja nos propõe neste dia em que nos reunimos pelo seu amor, dia 21 de fevereiro, segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos, continuamos a leitura da carta de São Tiago, no capítulo 3, vai falar justamente sobre a língua, os pecados da língua e como nós devemos nos emendar, continuando então este capítulo, a partir do versículo 13 até o 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, que ele mostre por seu reto modo de proceder a sua prática em sábia mansidão. Ou seja, aquele que é inteligente não pode sair por aí batendo nos outros, mas a sua mansidão é que vai mostrar a sua tranquilidade, a sua paz, a sua serenidade em ter a sabedoria divina. A sabedoria que vem do alto, diz São Tiago, é essa que nós devemos buscar, não aquela que é terrena, materialista, diabólica. O salmo do dia de hoje é o Salmo 18. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. E puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Estamos na 7ª semana do tempo comum. Hoje nós descemos com Jesus da montanha, a montanha da Transfiguração, quando Jesus se mostra glorioso para os seus discípulos. E o episódio de hoje é um episódio de um exorcismo, como Marcos gosta de narrar com detalhes os exorcismos de Jesus. Marcos vai mostrar Jesus principalmente como aquele que veio tirar o mal, que veio derrotar Satanás, que veio derrotar as obras das trevas. De fato, ele veio nos tirar do mundo de pecado. Jesus veio nos salvar, nos dar a salvação, é nos dar a libertação de todos os males que provêm do pecado e do demônio, que é autor e princípio do pecado. O episódio de hoje é colocado entre dois anúncios da paixão, que acontece um deles antes da transfiguração, depois vem a transfiguração, o episódio do exorcismo de hoje, quando Jesus desce da montanha com os 3 discípulos e os outros discípulos não conseguem expulsar o demônio de um rapaz que tem sintomas de epilepsia. E logo depois da passagem de hoje, o Senhor Jesus também anuncia então pela segunda vez a sua paixão. É claro, a expulsão do mal, o exorcismo, Jesus que liberta de Satanás, é sinal tanto da sua glória quanto da sua cruz. Foi para que fôssemos livres de todo pecado, de todo mal, que o Senhor Jesus nos libertou. Então, irmãos, Jesus dá uma receita para os discípulos. Ele se irrita com a falta de fé das pessoas, a falta de fé dos discípulos que já haviam recebido de Jesus o mandato de expulsar demônios em meu nome, Jesus diz.
Pode ser que os discípulos não tivessem usado o nome de Jesus. Quando o Senhor vai expulsar o demônio deste jovem, que faz uma cena bastante dramática, Jesus vai dizer a ele: eu te ordeno, sai dele. Ele é quem dá ordem aos espíritos malignos. Mas pode ser que os apóstolos não expulsaram em nome de Jesus, como Jesus mandou no capítulo 5 de São Marcos, expulsaram demônios em meu nome. E por fim, Jesus então vai dar esta grande lição à geração incrédula. Ó geração incrédula, homens de pouca fé. Então ele vai dizer: tem que rezar. Alguns só são expulsos pela oração. Jesus nos mostra então, irmãos, que é o seu poder que expulsa o mal. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. E o que é a oração senão falar com Deus e suplicar a Deus que faça a nossa libertação? Que toda a nossa libertação venha do Senhor. Nós precisamos nos manter mais orantes, mais dispostos a ouvir Deus e não querer expulsar os males da nossa vida por nós mesmos, apenas por nossas forças. O outro evangelista vai dizer também: jejum. Há certa espécie de demônios que só se expulsa por oração e jejum. O jejum é uma prática que está unida à oração. É um modo de conseguir, pelo nosso sacrifício, aquilo que pedimos pela oração. Peçamos então que o Senhor nos ajude a vencer o mal do pecado em nós e que sejamos fiéis à palavra do Senhor, ao seu mandato, de que nós podemos expulsar demônios em seu nome. Que Jesus esteja sempre junto conosco. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre seja louvado.